Graça e a paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio para mim poder estar aqui nessa manhã e, juntamente com os irmãos adorando ao Senhor, poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. É sempre um desafio, né, pregar na igreja de um mestre, então você fica todo nervoso, principalmente no culto de domingo. Mas vamos orar para que, apesar de mim, o Senhor possa falar ao nosso coração. O tema da nossa mensagem é motivos para a pregação do Evangelho. Essa inquietação, ela tomou conta do meu coração já há alguns meses, né? A estudar, pensar e orar sobre esse tema. E Deus tem me incomodado pessoalmente nesse sentido, né? Então, o que eu trago para os irmãos aqui nessa manhã é fruto do incômodo do próprio Senhor ao meu coração durante os meus devocionais e durante o meu tempo de meditação e estudo na palavra. E eu lembro que quando eu estava orando e estudando sobre pregação do Evangelho, a necessidade de se pregar o Evangelho, eu lembro que o presbítero Medeiros, né, para quem não sabe é meu cunhado, num desses dias que ele foi lá jantar lá em casa, aí ele partilhou também disso, que Deus estava incomodando ele sobre essa questão da pregação do Evangelho. Então, eu disse, pronto, é de Jesus eu desenvolver alguns estudos sobre essa temática. E então, essa pregação de hoje, ela é fruto dessas confirmações e dessas conversas que eu tenho tido com o Senhor e confirmado pela boca de Medeiros. E a primeira coisa, quando a gente pensa em pregação do Evangelho, a gente tem que entender algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas, nós devemos entender que a grande comissão ela é para todos. Mateus 28, do 16 ao 20. Costumeiramente, nós terminamos associando a grande comissão aos ministros, né, aos servos do Senhor, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários. Não, a responsabilidade é deles. Só que você não acha fundamentação bíblica para isso. A ordem é para todos. Ide, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo que tem ordenado a vocês. Ali não tem dizendo pastores vão, missionários vão, presbíteros, não, é todos, é todo aquele que é cristão. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando nós pensamos na grande comissão, é que ela é para todos, e não só para os oficiais da igreja. E eu quero tomar aqui, para explicar, para introduzir essa mensagem, eu quero pegar a analogia, a imagem que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 31, que é a imagem do corpo, a igreja como o corpo de Cristo, né? E eu quero tomar essa imagem para explicar que essa igreja, que é a igreja do Senhor, a igreja da qual nós fazemos parte, se ela é um corpo saudável, né, ela caminha sobre duas pernas, né? A igreja sempre caminhou sobre duas pernas. A primeira perna é a perna do evangelismo, a perna da evangelização. Você tem aí Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Romanos 1, 21, a ideia do cumprimento da grande comissão, a ideia de que aonde o nome de Deus não é glorificado, você deve fazê-lo conhecido para que ele seja glorificado lá. Então essa é a perna do evangelismo. A segunda perna que faz parte desse corpo e que ajuda a igreja a correr a carreira proposta pelo Senhor para que ela assim percorra enquanto nós estamos aqui, é a perna da edificação, né? Você tem aí Romanos 8, 29, Colossenses 3, 16, 17, 2 Timóteo 3, 16, 17, Hebreus 10, 15. Todos esses textos nos remetem à ideia da edificação, ou seja, da transformação do nosso caráter à semelhança de Cristo. A igreja, como um corpo de Cristo saudável, ela caminha sobre essas duas pernas.
Então, isso é o que tem que estar claro para nós. Evangelização e edificação. No nosso tempo, em nosso país, nós temos visto a igreja exercitar muito a segunda perna, a perna da edificação. Por meio das redes sociais, da internet, da facilidade da internet. Então, nós temos tido essa oportunidade, esse privilégio, que não é mal, é um privilégio, nós exercitarmos essa perna. Eu recordo aqui, pastor Diogo também, né, que vai recordar disso, né? Eu lembro que eu terminei meu seminário em junho de 2010, né? E como é que nós estudávamos, né? Nós estudávamos assim, a gente orava para que o professor fosse misericordioso e emprestasse aquele livro que ele trouxe para dar aula, ele emprestasse para a gente. Então alguém da turma corria, né? Saía do seminário, 2, 3 quadras, saía para poder xerocar os capítulos e acabou. Esse era o livro que você tinha para estudar, alguns capítulos que o professor indicava e que dava tempo você xerocar, porque você tinha que retornar para a aula. Então alguém sempre se sacrificava de ficar sem lanche no intervalo entre as aulas para poder ir xerocar para a turma inteira. E acabou, não tinha mais livro não. Eu estou pensando aqui na realidade que todo seminarista é liso, né? Então o cara não tinha dinheiro para comprar livro. Então o cara dependia exclusivamente da bondade do professor de emprestar o livro para você xerocar aquele determinado capítulo, né? E aí chegou o negócio, né? Você pensa em computador, né? Aí, internet de escada. Os jovens aqui não sabem o que é isso, só os mais velhos sabem, né? Internet de escada, né? Então era um negócio horrível. Você abria um site e aí o bicho passava meia hora com aquele barulho terrível, né? Aí o site ia abrindo, 5 minutos o site abrindo. Quando ele chegava em 90%, a linha caía. Aí você, meu Deus, e acabava o tempo da internet, aí você não tinha como mais acessar. Então essa era a minha realidade quando era seminarista. Amém, pastor Diogo? Se sentiu tocado pelo Espírito aí? Glória a Deus. Essa era a nossa realidade. Só que hoje é um negócio maravilhoso, né? Você quer estudar, você quer fazer um curso com Augusto Nicodemos de Fundamentos da Teologia Reformada, né? Tá lá, ele abriu vaga para o curso que ele fez online. Você tem aula com um dos maiores teólogos do Brasil, no conforto da sua casa. Você quer hoje ouvir a Joel Bick pregando na sua igreja. Você tem como acessar pelo YouTube ou pelo Instagram, o site lá da igreja dele, você assiste o cara pregando ao vivo no conforto da sua casa. Você tem um site como o Monergismo. Eu prefiro o blog do que o site, é só uma observação, mas os dois são bons, é porque o blog é mais fácil de você mexer de você baixar os artigos e tudo mais. Então, é considerado o site com o maior conteúdo da fé reformada da América Latina, se eu não me engano. Então, é tudo de graça. Você acessa, baixa, tem lá as confissões, os catecismos, os credos. Então, é magnífico. Hoje nós temos uma enxurrada de informações que nos beneficiam nessa segunda perna, a perna da edificação, né? Hoje a gente vai estudar um sermão, você se prepara, ler bons comentários, você tem como acessar, peraí, deixa eu ver o que Augusto Nicodemos pregou sobre esse texto aqui. Você tem como acessar, ver a pregação dele. Deixa eu ver o que Mauro Martin pregou sobre esse texto. E você tem como acessar, ou seja, essa perna da edificação da igreja, ela tem sido muito bem suprida, né? Via de regra, a qualidade dos sermões dentro das igrejas locais tem melhorado muito. Por quê? Facilidade do conteúdo. Você tem hoje acesso a um Kindle, né, que é um aparelho, um leitor de livros. Você descarrega ali, você tem como comprar os livros num preço mais acessível, mas assim, você tem como ter 3.000 livros, 5.000 livros num equipamento pequenininho que você leva no bolso, leva para onde você quer. Ou seja, a perna da edificação, olha aí, pastor Diogo mostrando dele aqui, a perna da edificação, ela está muito bem suprida. E por isso eu não quero falar dela, mas eu quero falar da outra perna, a perna da evangelização. Porque, infelizmente, nós cometemos o equívoco, o engano de exercitar
uma única perna e deixar a outra sem a devida utilização. E todos nós sabemos, né, quem é professor de educação física, assim como minha esposa, sabe disso. Se você exercitar muito um membro, o que vai acontecer com o outro? O outro vai começar a atrofiar. Né? E um corpo saudável, para que ele percorra a carreira proposta pelo Senhor, ele precisa das duas pernas. As duas pernas têm que estar saudáveis, as duas pernas têm que estar em pleno funcionamento e sendo exercitadas para que a igreja do Senhor corra a carreira proposta pelo seu Senhor. E nós não podemos, de forma alguma, meus irmãos, e essa é a minha exortação e é a minha inquietação nesses últimos dias, é que nós muitas vezes temos negligenciado essa primeira perna da evangelização. Em detrimento da edificação, nós acabamos negligenciando a evangelização. E é isso que é belo na Bíblia, né? Você lê esse texto 50 vezes, mas aí, quando Deus quer que você entenda alguma coisa, Ele abre seu entendimento e você consegue perceber determinados detalhes que Ele quer. E é na pessoa e no ministério do Senhor Jesus que nós vamos ver quais são os dois motivos principais pelos quais nós devemos pregar o Evangelho. E fazendo isso, nós iremos estar exercitando novamente essa primeira perna, a perna da evangelização. Eu queria que você acompanhasse mais uma vez a leitura do texto. Nós já lemos no início do culto, mas eu queria que você acompanhasse de novo a leitura. Lucas capítulo 4, do verso 42 ao 44. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a sua voz. Eu confesso, meus irmãos, que eu me sinto muito incapaz diante da grandiosidade desse texto. Então, que Deus, apesar de mim, das minhas limitações, que Ele possa falar ao coração da sua santa igreja. Vamos orar assim? Senhor, nós te damos graças e te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor para adorar ao teu nome. E nessa hora, Deus, eu peço graça, iluminação do teu Espírito, enchimento do teu Espírito, poder do teu Espírito, para que aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, o Senhor possa falar. E que apesar de mim, apesar dos nossos pecados, que o Senhor possa compadecer-se de nós, abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que a tua palavra transforme as nossas vidas e nos impulsione a cumprir, ó Deus, a grande comissão, pregando o evangelho do reino, para a glória de Deus Pai, para a edificação da tua igreja. Campa Deus anjos ao nosso redor, repreende o mal e tudo aquilo que, ó Deus, venha se levantar para desviar a nossa atenção da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Mas eu oro, Santo Espírito, para que o Senhor cative nossa mente e coração, para aprendermos a tua palavra e sairmos daqui diferentes e desafiados, ó Deus, a pregar o teu evangelho, pelos motivos certos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, o evangelho de Lucas, ele é um evangelho que foi escrito apenas para uma pessoa, para esse jovem, esse homem chamado Teófilo. Os estudiosos nos contam que possivelmente Teófilo, ele era ou um senhor de escravos, ele era o senhor de Lucas, Lucas era o escravo dele, e aí Lucas se converteu, e pelo testemunho de Lucas, Teófilo liberta Lucas, e Lucas, em gratidão à sua alforria, ele dá a Teófilo esse evangelho, que havia se convertido e que precisava fundamentar a sua fé. Eu não acredito nessa teoria.
A teoria mais comum e mais aceita é que Lucas possivelmente era amigo de Teófilo. Teófilo era alguém que tinha uma posição de prestígio dentro do Império Romano, e Lucas, portanto, era médico dele. Então, esse Teófilo, ele se converteu, e Lucas, ao perceber que ele tinha determinadas dúvidas sobre a sua fé, né, a fé no Senhor Jesus, Lucas sai em jornada, possivelmente financiado por Teófilo, pesquisando e compilando os testemunhos das pessoas que viram os acontecimentos, né, da vida e ministério do Senhor Jesus Cristo, e Lucas escreve de forma cronológica esse evangelho para que fundamentasse a fé de Teófilo. O interessante é que Mateus, Marcos e João são evangelhos escritos para igrejas. O evangelho de Lucas não, foi escrito para uma única pessoa, né? Ou seja, para você ver a responsabilidade que é a tarefa de discipular uma pessoa. Esse evangelho, como eu já mencionei, ele tem essa incrível proposta, assim como Mateus, Marcos e Marcos, de apresentar uma visão panorâmica da vida e ministério do Senhor Jesus, desde o seu nascimento, né, o chamado, a sua crucificação, morte e ressurreição e o envio dos seus discípulos. Assim como esses 3 evangelhos, por isso que são chamados de evangelhos sinóticos, partem do mesmo ponto de vista, eles trazem essa visão cronológica da vida e ministério do Senhor Jesus. Por que é importante nós sabermos disso? Porque aqui no início do capítulo 4, nós vemos que Lucas narra para nós o início do ministério do Senhor Jesus. Aqui é o pontapé inicial, capítulo 4, o Senhor Jesus está iniciando o seu ministério. Lucas vai dizer que ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade, né? E João vai dizer que ele participou de 3 Páscoas. Por isso que nós sabemos que Jesus morreu aos 33 anos. Né? Então Lucas ele faz questão de narrar a idade que o Senhor Jesus começou o ministério e o início do ministério aqui sendo registrado aqui no capítulo 4. Você percebe, juntamente comigo, se você for olhar a sua Bíblia aí no início do capítulo 4, você vai ver que o Senhor Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto, capítulo 4, verso 1 a 13. Né? Se a gente parasse aqui já dava um sermão, né? Imagina, muita gente vai dizer, o Espírito Santo está me levando para receber bênçãos, curas, milagres, prodígios, tudo de bom. Aí o Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, nem tudo aquilo que acontece no sentido de às vezes, lutas, dificuldades, tentações, é fruto do diabo. Muitas vezes é Deus permitindo para que você seja testado, né, naquilo que Ele quer. Então, mas esse não é o objeto do nosso sermão. Mas depois de ele ser tentado pelo diabo, Jesus inicia seu ministério no poder do Espírito. Ou seja, ele foi levado pelo Espírito, foi aprovado pelo Espírito como homem perfeito, como Deus encarnado. Agora, ele, cheio do Espírito Santo, ele inicia seu ministério na Galileia, ou seja, na periferia de Jerusalém, na periferia, nos bairros pobres, digamos assim, de Israel. Lucas capítulo 4, verso 14 e 15. Depois dessa passagem na Galileia, na verdade a Galileia é a região onde Jesus mais atuou ministerialmente falando. Ele vai a Nazaré, a sua cidade natal, e o que acontece lá? Jesus é rejeitado na sua própria cidade. Capítulo 4, verso 16 a 30. Após ser rejeitado, o Senhor Jesus sai de Nazaré e vai até Cafarnaum, onde ele opera várias curas, expulsões de demônios, e você vê isso no capítulo 4, verso 31 a 41. E é justamente nessa sequência que nós temos essas palavras aqui do verso 42 ao 44. E é nessas palavras, dentro desse contexto de início do ministério do Senhor Jesus, que ele vai nos dar os motivos pelos quais ele pregava o Evangelho. Ora, e se esses motivos foram suficientes para que o Senhor Jesus pregasse o Evangelho, e nós, como a igreja do Senhor, que imita os seus passos, que obedece a sua palavra, nós também devemos tomar esses motivos como nossos, para que nós sejamos desafiados também a pregar o Evangelho.
Porque, ora, se esses motivos foram suficientes para levar o Senhor Jesus a pregar o Evangelho, por que eles não servem para nós hoje? Obviamente que eles servem. E é sobre esses dois motivos que eu queria falar. O primeiro motivo, versos 42 e 43. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também nas outras cidades. O primeiro motivo pelo qual nós devemos pregar o Evangelho, que é revelado aqui para nós, é porque a pregação do Evangelho, ela é uma necessidade. A pregação do Evangelho é uma necessidade. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu e você, nós devemos pregar o Evangelho. Se você prestar atenção, no dia seguinte, que dia seguinte? O dia seguinte às curas, bem ao amanhecer, Marcos capítulo 1, verso 35 e 39, vai dizer que Jesus se levantou logo cedo e foi para um lugar deserto orar, porque era seu costume. Aqui caberia outro sermão. Por que Jesus, mesmo sendo Deus, conhecendo a vontade do Pai, não pecando, Jesus constantemente se retirava para orar. Muitas vezes eu e você, nós só nos retiramos para orar quando a gente está precisando de alguma coisa. Jesus não, Jesus tinha o hábito de orar todos os dias pela manhã. Mas esse não é o objeto do nosso sermão. Ele saiu para orar, e o que aconteceu foi que as multidões, Marcos também vai dizer que Pedro foi quem foi atrás do Senhor, porque as multidões chegaram até ele e disseram: cadê Jesus? Aí Pedro disse: rapaz, não sei não. Eu disse: então vamos atrás dele. Então Pedro saiu com as multidões e foi até Jesus e disse: ó Senhor, as multidões estão te procurando. Lucas aqui só registra que as multidões, incluindo Pedro, no caso, e as multidões, buscando o Senhor Jesus, e eles não queriam que Jesus fosse embora. Verso 42 vai dizer isso. Sabe o que é interessante, que às vezes passa muito desapercebido para a gente? Por isso que é importante você ver o capítulo todo, o contexto todo. Se vocês prestarem atenção bem, Jesus ele foi rejeitado na sua própria terra. Ora, presta atenção, Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus, cheio do Espírito Santo, começa a pregar na Galileia, certo? Cheio do Espírito Santo, vai para a sua cidade e é o quê? Rejeitado. E aí ele vai para Cafarnaum e é o quê? Amado. É louvado. Ora, se Nazaré rejeitou ele, Cafarnaum disse o quê? Fique. O desejo deles era tão grande de que Jesus ficasse com eles, que eles foram até Jesus e estavam com Jesus. Senhor, o Senhor estava onde? Nós estávamos lhe procurando. Nós queremos que o Senhor fique conosco. Nós lhe amamos. O Senhor operou milagres, curas, pregou aqui o Evangelho do Reino, fique conosco. Particularmente, isso aqui é uma observação minha, eu acho que aqui é mais uma tentação. E eu vou explicar mais na frente por quê. Porque a resposta que o Senhor Jesus dá no iniciozinho aí do verso 43, ela mostra justamente esse motivo pelo qual Jesus pregava o Evangelho. Porque o Senhor Jesus responde a esse anseio da multidão, que desejava que ele ficasse. Olha o que o Senhor Jesus responde: é necessário. William Hendrickson traduz essa palavra necessária como deve, é um dever. Eu fico aqui com Almeida e com os tradutores da NVI, que dizem: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também nas outras cidades. É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino também nas outras cidades. Ora, eis aqui a primeira razão pela qual, o primeiro motivo pelo qual eu e você nós devemos pregar o Evangelho. Porque trata-se de uma necessidade. As outras cidades precisavam ouvir a pregação do Evangelho do Reino. E olha que interessante, Jesus, ele poderia muito bem ter se acomodado, ter ficado em Cafarnaum. Jesus podia muito bem ter ficado ali. Ele foi rejeitado em Nazaré, ninguém deu nem a mínima para quem é esse aí? Mas eu conheço ele é filho de José, o carpinteiro ali.
As irmãs dele andam aqui no meio da gente, eu conheço os irmãos dele, isso não é profeta não, eu sei quem ele é, qualquer um aqui, é do nosso povo. Ele foi rejeitado pelos seus. Mas em Cafarnaum ele foi amado, ele foi procurado. E aí vem uma grande lição para a gente. O perigo do comodismo. Cuidado com o perigo do comodismo. Porque, vamos ser sinceros, você vai visitar uma igreja, o povo não está nem aí para você. Está nem aí, nem lhe recebe, nem lhe dá água, não dá nem boa noite, boa tarde, nem liga com você. Aí você vai em outra igreja, comissão de recepção lhe abraça, lhe abraça não, que não pode mais, né? Lhe cumprimenta, passa álcool em suas mãos, nos seus pés, dá um lugar legal para você sentar, um lugar de honra, traz água para você. Chega o diácono e diz: o senhor está confortável nesse lugar? Minha pergunta para vocês, sejam sinceros: qual das duas igrejas você iria? Eu iria para a segunda. Eu fui bem recebido, bem tratado, ou seja, é um lugar cômodo para eu estar. Essa é a reação natural que eu e você, nós teríamos. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não. Mesmo sendo rejeitado em Nazaré, e agora em Cafarnaum, tendo sido recebido com louvor, com aclamação, mesmo estando podendo ficar acomodado ali, Jesus diz: não, é necessário que eu vá nas outras cidades pregar o evangelho do reino. Portanto, qual é o primeiro motivo pelo qual eu e você nós devemos pregar o evangelho? É porque é uma necessidade. Nós não podemos nos acomodar pelo fato de estarmos ouvindo boas mensagens, de estarmos confortáveis na nossa igreja, de estarmos bem financeiramente, de termos um emprego bom, uma casa boa, minha família está estável, eu já estou ficando velho, ou não, eu estou começando minha vida acadêmica agora e tal, então eu estou confortável, então vou ficar aqui. Não! Jesus não se acomodou com a situação que ele estava ali naquela ocasião. Jesus disse: é necessário que eu pregue o evangelho do reino nas outras cidades. Eu lembro de uma história que me marcou muito, muito mesmo. Eu tenho um amigo meu, pastor da Igreja Batista Nacional, lá de Areia Branca, pastor Daniel, e ele recebeu na sua casa um casal de missionários vindos do Egito. Eles trabalhavam com missões entre os muçulmanos, nesses países bem complicados mesmo, né? Então, eles vieram dar uma série de palestras aqui sobre missões, a necessidade de missões desses países muçulmanos, e aí eles estavam na casa do pastor Daniel. E aí o pastor Daniel presenciou essa situação e me contou, e eu vou contar para vocês agora. O missionário passou 2 semanas, aí o pastor Daniel, um dia de manhã, estava saindo, né, do quarto deles, eles ficaram na casa do pastor Daniel, e aí o pastor Daniel viu o missionário lá, o marido, né, meio nervoso assim. Aí disse: o que foi que aconteceu, amigo? Ele disse: não, é porque assim, a perseguição aqui no Brasil é muito dura. Aí o pastor Daniel disse que na hora assim parou e disse: muito dura? O cara vem de pregar um evangelho que, se ele levar a Bíblia, ele é morto. Se ele for pego com a família pregando o evangelho, eles são mortos, a esposa e as filhas são violentadas e ele é morto, ele é queimado, decapitado. Então, aí o pastor Daniel foi se incomodando e disse: me diga um negócio, que perseguição é essa que você está dizendo? E aí, como ele não sabia falar português direito, né, ele usou essas palavras, o missionário, para o pastor Daniel. A perseguição do comodismo. Aí o pastor Daniel falou: como assim? Não entendi. O Senhor me deu um quarto para mim e para minha esposa, com ar-condicionado. Lá a gente dorme debaixo do calor. O Senhor me deu uma cama, lá a gente dorme no chão. Eu vou e volto com o Senhor de carro, com a Bíblia à mostra para todo mundo, e ninguém me persegue nem me mata por isso.
Eu tenho mais de 3 refeições por dia. Lá eu como, às vezes, 1 vez por dia, 2 vezes por dia no máximo. Então, a perseguição aqui é muito dura, pastor Daniel. Eu quero voltar logo para o campo, porque senão eu tenho medo de me acostumar aqui. Então, isso marcou muito o pastor Daniel e me marcou profundamente. A perseguição do comodismo. É muito tentador a gente... Ora, nós temos um excelente pregador, reverendo Diogo Jorge Gonçalo. Nós temos um excelente prédio. Nós temos a liberdade, eu tenho acho que umas 5 versões bíblicas, o pastor Diogo deve ter bem umas 20. Né? Então assim, olha a liberdade que nós temos. É muito cômodo a nossa situação. Esses dias eu assisti aula de hebraico com o Luiz Saião. Poxa, quando na minha vida de seminarista eu ia ter essa oportunidade, eu assisti agora, acho que um mês atrás, 12 meses atrás. É muito cômodo. Percebem a relação e a atitude que o Senhor Jesus tomou aqui, ao dizer não para o comodismo, a dizer não, é necessário que eu vá pregar o evangelho do reino nas outras cidades. Jesus, ele foi tentado aqui. Ele poderia dizer, não, eu fui rejeitado na minha cidade, mas aqui eu estou sendo bem recebido. Ninguém me ouviu em Nazaré, mas em Cafarnaum eu fui bem recebido, eu vou ficar aqui. Todo mundo me escuta, o povo vem até mim para me ouvir o que eu tenho a falar. Olha que posição maravilhosa é essa. Mas o Senhor Jesus, ao contrário de nós, o que ele disse? É necessário que eu pregue o evangelho do reino nas outras cidades. A pregação do evangelho é uma necessidade. Meus irmãos, a necessidade ainda não mudou. Sabe por que a necessidade da pregação do evangelho ainda não mudou? Porque o homem não mudou. O homem é o mesmo. Nós temos mais tecnologias, nós temos mais informações, mas o coração continua tão pecador quanto antes. Na verdade, até mais. E é interessante como muitos depositam a esperança de criar um mundo melhor, de criar uma cidade melhor, um país melhor. A gente deposita essa esperança onde? Em política e em educação. Como se essas duas criações humanas, a política e a educação, elas fossem suficientes para saciar a necessidade do coração humano. E não é. Política e educação não salvam ninguém. Então tem gente que olha para a política, tem gente que olha para a educação como o salvador da vida delas. Ora, a sociedade brasileira é corrupta porque não tem educação. Vamos dar educação que o povo vai melhorar. Vai melhorar para quê? Você acha que a nossa vida é aqui? Você acha que a vida termina aqui? Se a sua esperança é melhorar sua vida, para que você tenha uma boa casa, uma boa cidade para morar, sem assalto, pessoas educadas, pessoas maravilhosas, um salário bom, uma vida boa, se você acha que a sua vida é isso aqui, tudo bem. Então deposite a sua esperança em educação e em política. Mas essa não é a opção que o Senhor Jesus nos dá aqui. Jesus está ensinando para nós nessa manhã que o primeiro motivo pelo qual eu e você nós devemos pregar o evangelho é porque é uma necessidade de quem? Do homem. Sem o evangelho o homem não pode ser salvo. A única esperança para a raça humana não é na política, não é no liberalismo, no conservadorismo, no socialismo e no ismo, não. Não é na educação, não é em Piaget, em Freinet, em Vygotsky, em qualquer... Não é isso. A única forma, o único meio pelo qual o homem pode ser salvo da sua maior necessidade, que é sede e fome de Deus, é por meio da pregação do evangelho. É apontando para Cristo. É muito triste ver as pessoas brigando por política, brigando por educação,
E é interessante como isso é sedutor. Eu não estou dizendo aqui que política é errado, que educação é errado. Não, eduque seus filhos, ensine eles a serem bons cidadãos, a obedecer pai e mãe, a obedecer às autoridades, ensine isso, é bom, ensine eles a serem bons leitores, se possível, fazerem a faculdade, trabalhar, né, ter um bom emprego, sei lá, passar no concurso. A gente quer uma política melhor para o nosso país, um país mais justo, a gente quer tudo isso não tem problema. O nosso problema é a gente achar que isso vai saciar a maior necessidade do nosso coração. Essa é o nosso problema. Meus irmãos, somente o Evangelho, ele pode saciar essa necessidade do homem, necessidade de Deus, necessidade de retornar a Deus. E cuidado, e eu estou falando, e aqui fala a vocês alguém que ama ficar em casa lendo, marcando meus livros, escrevendo, lendo minúcias, né? Eu amo fazer isso. Ler, pesquisar, estudar. Eu amo a comodidade do meu quarto, né? Eu não sei ler sentado, eu só sei ler deitado, né? E nesse ponto eu sou parecido com Ariano Suassuna. Eu não consigo ler sentado, eu leio deitado. Então, eu amo me deitar na minha cama, botar meu travesseiro na barriga, botar o livro, pegar minha régua, meu lápis, grafite, minha borracha e ler marcando, escrevendo. Por isso que eu passo 3 meses para ler um livro de 50 páginas. Então, eu amo fazer isso. Mas eu não posso me acomodar com isso. Porque se eu me acomodar com isso, eu não vou estar cumprindo o chamado do Senhor para a pregação do Evangelho. E quando a gente não faz isso, meus irmãos, e quando nós não fazemos isso, quando nós não entendemos que a pregação do Evangelho é a maior necessidade do homem, nós terminamos por deixar a igreja manca. Por isso que hoje você tem a igreja, que é uma bênção, o acesso à informação, a bons pregadores, a boa teologia, isso é magnífico. Mas nós não podemos nos acomodar com isso e achar que o reino de Deus é só eu vir para cá domingo após domingo, ouvir a pregação, ir para casa, pedir comida no iFood e voltar para o meu trabalho e ponto, acabou. Não. E aí nós partimos já para o segundo motivo. O primeiro é porque o Evangelho é uma necessidade. O segundo motivo, finalzinho do verso 43 e 44. Pois é para isso que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judeia. O segundo motivo pelo qual nós devemos pregar o Evangelho, além dele ser uma necessidade, é que o Senhor Jesus declara que, além de pregar o Evangelho do reino de Deus nas outras cidades por causa da necessidade, é porque ele foi enviado para isso. Ou seja, Deus havia enviado o Senhor Jesus para anunciar o Evangelho do reino de Deus, porque esse era o propósito da vida dele. Era o propósito pelo qual ele veio, né? Ele veio pregar esse Evangelho, o Evangelho que, a boa nova de salvação, que apontava para o fato da necessidade dele vir padecer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar essa bendita esperança. Ou seja, pregar o Evangelho, além de ser uma necessidade, é o propósito da nossa vida. E a igreja, ela deve entender essa máxima, que pregar o Evangelho é o propósito da vida dela. E isso é tão claro no ministério do Senhor Jesus, que o que é que ele faz no verso 44? Ele sai daquela situação cômoda, lá de Cafarnaum, e ele vai para as outras cidades. Ele vai para outras cidades. E depois daqui, se você continuar lendo o Evangelho, você vai ver que ele começa a ser perseguido. Os fariseus, os publicanos, os mestres da lei começam a perseguir ele pela pregação do Evangelho. Ele saiu de um lugar cômodo para ser perseguido. E no final ele ainda foi crucificado e morto. Mas por que ele fez isso? Porque esse era o propósito da vida dele.
E se é o propósito da vida do Senhor, também é o propósito da sua igreja. Se a igreja ela não prega o evangelho, é uma questão de lógica simples. Se a igreja não prega o evangelho, como é que ela vai edificar? Vai ficar um olhando para a cara do outro? Fulano, cicrano, beltrano, tá, só a gente, né? Salvos, sentados e satisfeitos. Só nós aqui de boa. E o mundo? O mundo, para lá. O importante é a gente. Não. Esse é o propósito pelo qual a igreja existe. Pregar o evangelho do reino de Deus aonde não foi pregado ainda. É uma necessidade. É o propósito da igreja, a identidade da igreja. É isso que significa a grande comissão em Mateus 28, versos 19 e 20. Paulo, meus irmãos, em Romanos capítulo 1, verso 14, se coloca como alguém que é devedor, ou seja, eu tenho a necessidade de pregar o evangelho. Eu preciso pregar, eu estou devendo, minha conta está no vermelho. Eu preciso pregar o evangelho. Esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios 9, verso 16, vai dizer que a pregação do evangelho é o propósito e a necessidade de sua vida. Mesma coisa do Senhor Jesus. Foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não percebemos o motivo pelo qual, lá em Atos capítulo 2, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, nos diz que a igreja, capítulo 1, verso 8, nos diz que a igreja recebeu o poder que veio do alto, quando o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja. Para quê? Para eles ficarem juntos, reunidos, felizes, convictos de que receberam o Espírito Santo. Foi para isso que eles receberam poder? Não. Eles receberam poder do alto para quê? Para serem testemunhas do Senhor Jesus em todas as cidades onde o Evangelho do Reino ainda não havia sido pregado. O Espírito Santo nos foi dado com esse propósito de pregar o Evangelho do Reino. O Espírito Santo nos deu poder para pregar o Evangelho do Reino. Você sabe qual é, o pastor Diogo vai concordar comigo aqui, 90% dos problemas da igreja? Porque a igreja não prega o Evangelho do Reino. E eu vou provar para você. Quando você prega o Evangelho do Reino, Deus ele chama seus filhos ao arrependimento e à fé. Esses filhos vêm para a igreja. Na igreja eles são edificados, ensinados, eles se santificam por meio da leitura da palavra, da oração, né? E eles vão, ou seja, fazer o quê? Pregar de novo, para que outros venham para serem edificados. Esse é o processo natural da igreja. Atos capítulo 2 vai nos mostrar muito claramente isso. O pessoal usa para brigar com os pentecostais, Atos capítulo 2, né? Mas esse não é o propósito de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, eu quase pregava em Atos capítulo 2 aqui hoje. Mas Atos capítulo 2 tem esse outro propósito, ele revela a dinâmica da igreja. Aí quando nós não utilizamos a primeira perna, a perna da pregação do evangelho, sabe o que acontece? A gente começa, peraí, rapaz, pastor Diogo veio para a igreja, ele não se ensacou. Precisamos fazer uma reunião do conselho, porque o pastor não pode vir para a igreja sem se ensacar. Paredes brancas, não pode, está errado. Parede branca, não pode. Parede tem que ser verde clara. Aí o irmão se levanta, eu contesto. Tem que ser verde escura. Não, eu contesto. Todo mundo está usando parede preta. O púlpito tem uma cruz. Como é que pode? Nós somos protestantes, isso é um símbolo. Vamos fazer uma reunião na igreja para tirar a cruz do púlpito. Todo mundo estacionou o carro de ré. Irmão fulano estacionou o carro de frente. Não pode isso. O cabelo do pregador está arrepiado. Como é que pode deixar o cara pregar com o cabelo arrepiado no culto de domingo de manhã? Como é que vai ficar a imagem da igreja na internet? Preste atenção, não é assim que acontece?
Se a gente tivesse preocupado com o nosso propósito de pregar o Evangelho do Reino, que é a nossa identidade, que é o propósito pelo qual o Senhor Jesus saiu nas outras cidades pregando o Evangelho, tu acha que a gente estava preocupado com parede, com cabelo de pregador e com calça desensacada? Tu acha que a gente estava preocupado com isso? Eu pergunto para vocês, você acha que na cabeça desse irmão, desse missionário lá da África, ele estava preocupado com cabelo, com cruz no púlpito, com parede branca ou azul? Tu acha que ele estava preocupado com isso? Não. Por quê? Porque ele entendeu qual era o propósito da vida dele. A pregação do Evangelho do Reino é o propósito da igreja. Se você não se incomoda com isso, se você não quer pregar o Evangelho do Reino, se preocupe com a sua conversão. Se você acha que ficar na igreja, vir para o culto, ouvir um excelente sermão, ouvir música maravilhosa, estarmos juntos em comum, tudo isso é magnífico, é a perna da edificação, está certo, mas você caminhar só com essa perna vai atrofiar a outra, e atrofiando a outra perna, a igreja não vai correr a carreira proposta pelo Senhor Jesus. E aí quando a gente não olha para a pregação do Evangelho como propósito, como a identidade da igreja, a gente começa a procurar o quê? Essas besteiras que a gente briga direto. Reunião do conselho, não, temos que, botar uma árvore no meio do... Não, árvore não, tem que ser um pinheiro. Não, tem que ser um pé de caju. E aí você começa as brigas. Meu Deus, eu já vi cada discussão assim que eu disse, Jesus, eu não estou aqui não, tenho que ir embora, porque eu não entendi, eu acho que os irmãos estão... Isso é uma piada que os irmãos estão contando aqui. Eu já vi irmãos brigarem, por coisas assim ínfimas na igreja. Não, eu vi uma briga que deu até briga de família, né? Peraí, bota o logomarca da igreja na parede, atrás do pregador, ou bota na entrada da igreja? Meu amigo, isso deu uma briga que foi para um conselho. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? O cara está brigando por um nome, me jogue no lixo o nome, pronto, joga... Isso não é o propósito da igreja. Não é o propósito da igreja. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente tomar esses dois motivos dados pelo Senhor Jesus na sua própria vida e em seu ministério, para que a gente tome esses motivos também para nós, como igreja do Senhor. Por que você tem que pregar o Evangelho? Porque é uma necessidade. E por que você tem que pregar o Evangelho? Porque esse é seu propósito enquanto igreja. Eu vou concluir só com algumas observações aqui. Primeira, você enxerga a pregação do Evangelho como propósito de sua vida, ou você acha que pode deixar no segundo plano? Pensa aí na sua cabeça. Você acha que realmente, aí é individual, você acha, sonde sua mente e seu coração, você acha que realmente pregar o Evangelho é importante? Ou você acha assim, não, o pastor já prega domingo, então eu tenho só que dar meu dízimo, bater o ponto pelo menos 2 cultos por mês, e aí está de boas, eu estou de boa com Jesus. Eu oro 3 vezes na semana, leio a Bíblia umas 2, assisto Augusto Nicodemo mais umas 2 na semana, então sou um crente padrão, né? Meio termo, então está de boa. Você acha realmente que a pregação do Evangelho ela é uma necessidade? Ou na sua vida, ou você pode deixar ela em segundo plano? É uma coisa que a gente tem que refletir. Para Jesus era prioridade, era o propósito pelo qual o Pai o enviou, porque ele via a necessidade do povo. Em segundo lugar, você crê realmente que o Evangelho é a única forma de salvar o homem? Você crê que realmente o Evangelho é a única forma de salvar o homem? Se sua resposta for sim, por que você briga tanto por política e por educação? Porque se você acreditasse realmente que o Evangelho é a única forma de salvar o homem, sua ênfase era em quê? Na pregação do Evangelho. Mas se sua ênfase é mais na educação, não, quero dar uma boa educação para o país crescer, para o país melhorar. Então é porque, na verdade, você não confia no Evangelho, você não crê no Evangelho, você crê na educação. E em último lugar, eu queria propor um desafio aqui. O desafio é o seguinte. Pense aí.
3 pessoas na sua família que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Pensa aí, bem rapidinho. 3 pessoas. 3 nomes na sua mente. Na sua família. Pensaram? Pensei nós 5 já aqui. Agora pensem aí. 3 vizinhos seus que não conhecem o Senhor Jesus. 3 vizinhos. Pode ser de trás, da frente, do lado, do outro. 3. Agora pensem 3 pessoas no bairro de vocês, mais afastado da casa de vocês. Vocês conseguem pensar? E agora pensem na cidade de vocês. Qual o bairro que ainda não ouviu o Evangelho aqui em Natal? E por favor, não venham me dizer assim, não, porque no meu bairro lá tem a igreja Bola de Fogo do Cuspe de Jesus, tem igreja... Não, estou falando de igreja de verdade, que prega o Evangelho do Reino, certo? Por favor. Você vai perceber, sabe o quê? Que a necessidade ainda continua. A necessidade ainda continua. Os jovens aqui têm a oportunidade, pensarem aí num projeto evangelístico ali para Guarapes. Vocês têm uma congregação. Guarapes é um bairro enorme. Dá para vocês fazerem um projeto evangelístico lá. Pé do Galo. Eu tentei pesquisar, não encontrei, pastor Diogo, quantas igrejas presbiterianas do Brasil tem aqui no estado. Nós somos 167 cidades. 167, alguém me corrija aí se eu estiver errado. Se não me engano, são 167 cidades aqui no nosso estado. Eu não sei quantas cidades tem a igreja presbiteriana presente, ou congregações. A gente deveria orar, Está vendo como a necessidade continua? Falta só a gente resgatar o nosso propósito. Amém? Vamos orar?